Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Meu nome é Rubens e eu sou um dos trabalhadores da Coligação Espírita Progressista. Fui designado para realizar o Evangelho de hoje. E estou aqui alegre, contente, satisfeito por estar novamente com vocês todos, nesta sintonia maravilhosa em torno das lições de Jesus. Então, para nós, é sempre uma alegria, uma grande alegria, realizar esta transmissão. De falar com vocês, de estar em sintonia com vocês, falando dos ensinamentos de Jesus. Para nós é sempre uma grande satisfação. Eu espero que todos vocês também estejam felizes, alegres, de estarem novamente reunidos em nome de Jesus, para meditar e para aprender um pouquinho mais sobre as lições do Senhor. Para encontrar com Jesus, não é? Porque foi Ele mesmo que nos prometeu que quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, ali Ele estaria no nosso meio. Então, estamos aqui, certamente estamos aqui em um número muito maior que duas pessoas. Então, com certeza Jesus está conosco e com certeza Ele nos ajudará, nos beneficiará através desta reunião singela que estamos começando agora. Muito bem, vamos iniciar então a reunião de hoje com a prece inicial. E que nós sabemos, para que uma oração seja realmente válida e atinja os seus objetivos, nós precisamos estar com os pensamentos concentrados. O que a boca fala, o coração sente e o pensamento também. Então, vamos para isso concentrar o nosso pensamento na imagem de Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor. Cada um de nós imagine o Senhor como Ele o conhece. Eu, por exemplo, gosto de lembrar de Jesus com os braços abertos, as mãos bem estendidas também, uma túnica muito alva e longa, cobrindo todo o seu corpo, desde os ombros até os pés. E o Senhor, com o rosto sereno e tranquilo, aquele rosto com cabelos longos repartidos ao meio, barba crescida, mas um rosto que transmite alegria, paz, aconchego. E então é que, com essa imagem em nossos pensamentos, nós nos sentimos bem suaves, bem tranquilos e podemos então fazer a nossa prece inicial, dizendo ao Mestre: Senhor, estamos aqui para a realização de mais um Evangelho no Lar e somos muito agradecidos, Mestre, pela oportunidade e pela possibilidade de realizarmos esta reunião. Uma reunião onde procuramos estudar e aprender as suas lições evangélicas. Senhor Jesus, agradecemos pela presença do mentor amigo, de sua equipe de colaboradores, que conduzem este Evangelho no lar, no lado espiritual, providenciando
a nossa sintonia, providenciando a nossa proteção, para que assim, com serenidade, com tranquilidade, possamos estar convosco. Também agradecemos a vós, Senhor, pela presença de todos aqueles que estão assistindo esta transmissão ou que estão sintonizados conosco pelo pensamento. Pedimos a vós, Senhor, e aos seus bons espíritos, que nos ajudem a escolher, a compreender, a elucidar os ensinamentos que serão objeto de estudo nesta reunião de hoje. Além disso, pedimos também a ajuda para todos os necessitados que, de uma forma ou de outra, estejam ligados com este Evangelho. Que assim seja. Muito bem. Feita a prece, vamos então agora proceder à leitura do trecho que será objeto de estudo na reunião de hoje. Esse trecho está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, itens 18 e 19. Vamos à leitura, então, desses itens. Item 18. Os espíritos sofredores reclamam preces, e estas lhes são de utilidade, pois, ao verem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Mas a prece tem sobre eles uma ação mais direta. Reergue-se a coragem, excita-lhes o desejo de se elevarem, pelo arrependimento e pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não somente aliviar, mas abreviar-lhe os sofrimentos. E aqui Kardec recomenda que a gente veja no livro O Céu e o Inferno, na segunda parte, alguns exemplos de espíritos sofredores do mundo espiritual. Agora o item 19. Algumas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque acreditam que a alma só tem uma alternativa: ser salva ou ser condenada às penas eternas. Num e no outro caso, portanto, a prece seria inútil. Sem discutir o valor dessa crença, admitamos por um instante a realidade das penas eternas e irremissíveis, e que as nossas preces sejam impotentes para interrompê-las. Perguntamos se, mesmo com essa hipótese, é lógico, é caridoso, é cristão recusar a prece pelos réprobos. Essas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não serão para eles uma prova de piedade que poderá minorar-lhes os sofrimentos? Na terra, quando um homem é condenado à prisão perpétua, mesmo que não haja nenhuma esperança de obter-se a graça para ele, é proibido a uma pessoa caridosa auxiliá-lo a carregar o peso dos grilhões? Quando alguém está atacado de mal incurável, não havendo, portanto, nenhuma esperança de cura, deve-se abandoná-lo sem nenhum alívio? Pensai que entre os réprobos pode estar uma pessoa que vos seja cara, um amigo, talvez um pai, a mãe ou um filho. E só porque, segundo julgais, essa criatura não pode ser perdoada, poderias recusar-lhe um copo d'água para mitigar a sede?
um bálsamo para secar-lhe as feridas? Não faríeis por ela o que faríeis por um prisioneiro? Não lhe daríeis uma prova de amor, uma consolação? Não, isso não seria cristão. Uma crença que endurece o coração não pode conciliar-se com a crença num Deus que coloca como o primeiro de todos os deveres o amor do próximo. Negar a eternidade das penas não implica negar uma penalidade temporária, mesmo porque, na sua justiça, Deus não pode confundir o mal com o bem. Ora, nesse caso, negar a eficácia da prece seria negar a eficácia da consolação, dos estímulos e dos bons conselhos. E isso equivaleria a negar a força que aurimos de assistência moral dos que nos amam. Esse é o trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a parte que nos cabe estudar no dia de hoje. Então vamos dar continuidade hoje ao estudo do capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da prece na visão espírita. O assunto de hoje é composto pelos itens 18 e 19 que acabamos de ler. Através destes tópicos, Kardec nos esclarece a validade da oração pelos desencarnados em sofrimento. A prece é aqui mostrada como um ato, uma demonstração de caridade. Em suas explicações, Kardec aborda dois argumentos que costumam ser utilizados para justificar que as orações dirigidas àqueles que já desencarnaram são inúteis, que não têm valor. Segundo a crença dogmática, o destino das almas após a morte do corpo, já está determinado conforme tenha sido seu comportamento em vida. Ou seja, será salvo ou será condenado às penas eternas. Nesse caso, então, qualquer prece seria inútil. Como as leis de Deus não mudam, não podem ser alteradas, a oração pelos mortos é totalmente inválida. No entanto, são os próprios espíritos em sofrimento que solicitam preces em seu favor, o que demonstra serem as preces muito úteis para aliviar suas dores, aliviar seus sofrimentos e contribuírem para a sua recuperação espiritual. A oração em favor deles transmite-lhes a certeza de que não foram esquecidos. Envolve-os em vibrações restauradoras, que fortalecem a sua coragem diante das provas, que inspiram-lhes o arrependimento e o desejo de reparar os erros, afastando qualquer sentimento de revolta ou de desânimo. Da mesma forma que os sofredores encarnados se sentem amparados pela solidariedade dos amigos ou até de desconhecidos, também os desencarnados recebem o devido consolo quando alguém faz preces a seu benefício. Quando oramos para um desencarnado, a oração representa a nossa presença junto dele, abraçando-o, consolando-o, fortalecendo-o, como se estivéssemos dizendo: tenha fé, tenha confiança, você não está sozinho, eu estou aqui com você, e o Senhor Jesus também não te esqueceu.
Repetindo, a prece é a nossa presença espiritual, acolhendo e confortando o nosso ente querido, já desencarnado, lembrando-lhe que não foi esquecido e que nunca estará sozinho e que pode confiar na justiça e na misericórdia de Deus. O Espiritismo demonstra a continuidade da vida e do processo contínuo do aperfeiçoamento intelectual e moral, através das reencarnações, com oportunidades renovadas de aprendizado, de evolução e de resgate, de reparação dos erros, sem condenações eternas. A doutrina espírita também mostra o valor da oração pelos desencarnados, como uma comprovação de nossos sentimentos, de nossa solidariedade, de nosso afeto. É a demonstração clara e eficiente de nossas boas intenções a favor deles. A vida é eterna e se desenvolve no plano físico, o plano dos encarnados, e no plano espiritual, o plano dos desencarnados. Em ambos os planos, a vida tem sempre a finalidade do desenvolvimento e da evolução do espírito humano. Negar a eficácia da prece é a mesma coisa que negar a força da consolação e dos bons conselhos. Mesmo diante da ideia de penas eternas, recusar à alma o benefício da oração seria uma falta de caridade, contrária à lei divina do amor. Kardec pergunta: se na Terra buscamos aliviar o sofrimento dos condenados pelas leis humanas, por que então não suavizar a dos que padecem no além? O Espiritismo ensina que o homem sempre responde por suas ações, pensamentos e sentimentos. É a lei de causa e efeito. A gravidade da falta determina a severidade da consequência. E a duração do sofrimento depende do arrependimento e da disposição de reparar o erro. O simples remorso não basta. É necessário agir no bem, em novas experiências, para quitar as dívidas e desenvolver virtudes. Portanto, o destino do espírito está em suas próprias mãos. Ele pode abreviar ou prolongar os seus sofrimentos conforme suas escolhas. Jesus afirmou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, indicando que não há felicidade, não há evolução moral fora da prática dos seus ensinamentos. O espírito culpado pode aliviar-se pela oração sincera, pelo arrependimento e pelo firme propósito de melhorar-se. Quando se sente desanimado, as preces dos outros podem renovar-lhe o ânimo e a coragem, dando-lhe nova disposição. Dessa forma, sem alterar as leis divinas, mas cumprindo a lei do amor trazida pelo Cristo, os sofrimentos podem ser abreviados pelo esforço próprio e pelo auxílio das orações alheias. Importante não esquecer que o atendimento das preces está sempre sujeito à vontade de Deus, o juiz supremo, em todas as coisas, e o único que pode dar eficácia à oração. Para completar a análise do tema de hoje, vamos ver uma significativa mensagem de Emmanuel que está no livro Intervalos, no capítulo 14. O título da lição é o seguinte: Auxílio aos que partiram.
eu procurei resumir com palavras minhas o conteúdo que o Emmanuel passou nessa lição. Espero que essa lição esclareça ainda mais o assunto de hoje. A lição então diz: veja aquele que partiu não como alguém que deixou de existir, mas como alguém que continua vivendo. Se antes você lhe oferecia cuidado e carinho, não alimente agora a sua dor com o desespero. A saudade pode apertar, mas o invisível não é a ausência. Fortalece a tua fé e lembra que aquele ente querido que se foi precisa de apoio e de compreensão. Muitas vezes ainda poderá ele estar ligado a sentimentos, a problemas ou arrependimentos. Auxilia ele com pensamentos de paz, preces sinceras e atitudes de amor, ajudando-o a seguir na direção da luz. Ampara também aqueles que ficaram levando consolo, amizade. Não se esqueça, lembre-se, um dia você também partirá. Por isso, hoje, oferece a Ele bondade e oração, para que também você possa receber quando chegar a tua vez. É o resumo da lição que Emmanuel nos fala. Não deixou de ser nosso ente querido porque se foi. E nós os encontramos nos nossos despreendimentos durante o sonho. Pensemos nisso e incluamos em nossas orações aqueles que já partiram. Na certeza de que a tua oração sincera, o teu sentimento puro, muita coisa boa levará até Ele. Vamos fazer agora as nossas vibrações de hoje. E para isso nós precisamos novamente nos preparar, fixando de novo a imagem de Jesus em nossos pensamentos, deixando que aquela imagem ocupe toda a nossa mente e que ela possa transmitir ao nosso espírito muita paz, muita luz, muito amor. E assim, nessa condição, com o coração e com os pensamentos serenos e tranquilos, vibremos pelo nosso planeta Terra e por seus dirigentes, para que haja paz, entendimento e compreensão, para que mais que as armas bélicas possa ser usada as armas da diplomacia, da negociação e do acordo mútuo. Vibremos pelo nosso planeta todo, para que a humanidade se conscientize da necessidade de cuidar dele, de zelar por ele, que é a nossa casa espiritual, para que as condições ideais de clima possam voltar ao nosso mundo e que os desastres causados pelo desequilíbrio climático possam desaparecer. Vibremos por aquelas populações que se acham afetadas pela guerra, envolvidas pela dor e pelo sofrimento, para que haja consolo, socorro e paz para todos eles. Vibremos por aqueles que estão alvos dos desequilíbrios do clima, como seca extrema, calor extremo,
chuvas em excesso, inundações, desmoronamentos. Que todos esses nossos irmãos possam ser ajudados a superar as suas dificuldades, as suas dores e os seus sofrimentos. Viveremos pela nossa casa de orações, a Coligação Espírita Progressista. Viveremos por todos os necessitados que estão em sintonia conosco nesse instante. Viveremos por todos aqueles que se aconchegaram a este Evangelho em busca de socorro e de amparo para as suas necessidades. Viveremos por nossos lares e por nossos familiares. Viveremos por aqueles que têm fome, que têm medo e que se sentem inseguros. Viveremos pelos doentes e pelos encarcerados. Viveremos por nós mesmos. Que assim seja. Agora, continuando nessa mesma sintonia, nesse mesmo nível de vibração, façamos a nossa prece final. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de realização deste Evangelho no Lar. Te agradecemos pela presença e pela assistência do mentor amigo e da sua equipe de trabalhadores. Te agradecemos pela água que foi fluidificada para todos aqueles que pediram. Te agradecemos, Senhor, pela assistência que foi dispensada aos necessitados que estiveram em sintonia conosco. Te agradecemos pelas lições de hoje. Te agradecemos pelo Espiritismo, que nos facilita o entendimento, a compreensão de vossas lições que são caminho, verdade e vida. Senhor, que a tua luz, que a tua paz e o teu amor estejam em nossos corações e dirijam os nossos passos em cada instante de nossas vidas. Que assim seja. Muito bem, pessoal, então chegamos ao final da nossa reunião de hoje. Uma reunião que nos trouxe esperança, que nos trouxe nova compreensão do desencarne, da vida espiritual, mostrando que nós somos uma grande família, onde parte está encarnada e parte está desencarnada, e que todos podemos nos auxiliar e nos beneficiar. Uma lição fantástica do dia de hoje, e um envolvimento maravilhoso que foi proporcionado pela equipe espiritual que esteve conosco. Mas antes de nos despedirmos, queremos fazer a vocês aqueles pedidos comuns que nós fazemos todo final do Evangelho, para que divulguem este Evangelho no lar entre seus amigos e familiares. Se puderem, compartilhem este vídeo com eles. E não se esqueçam de fazer a sua inscrição no nosso canal no YouTube, o canal da Coligação no YouTube. Ativem as notificações para que vocês sejam comunicados das nossas transmissões. Curtam este vídeo e não esqueçam de deixar seus comentários. Por exemplo, aqui é fulano, eu sou de tal cidade, de tal bairro. Comentem para nós, tragam para nós as suas impressões. São ações muito simples, mas que nos ajudam, que geram engajamento aos vídeos da coligação. E assim, eles serão sugeridos a outras pessoas que não conhecem a nossa casa. Então, façam esse favor para nós. Agradecemos por estarem conosco, por assistirem conosco este Evangelho, por darem a sua vibração, o seu apoio, a sua companhia. Fiquem em paz e que o Senhor os abençoe
hoje e sempre. Que assim seja.